Bom estarmos juntos novamente aí, pessoal. Maravilha, né? Podemos estar na presença de Deus, algo tremendo, maravilhoso. E mesmo em circunstâncias adversas, né? Mas Deus está com a gente, Deus está conosco. Você possa tomar posse, né? Desse sentimento de entender que você é mais do que vencedor, né? Em Cristo Jesus, certo? Você vai chamando a turma aí para compartilhar, vamos chegando junto, nesse mesmo espírito aí de adoração, e dizer: Senhor, eu te adoro, eu te glorifico, Deus, Senhor, porque Tu és fiel, eu sei que o Senhor não desampara aqueles que são do Senhor, que são Teus. Vai sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse amigo, esse irmão, essa irmã, onde quer que ela se encontre. Talvez alguém que se encontre enfermo. Deus, eu creio que Tu és poderoso para curar nesta noite, Senhor, e realizar grandes milagres, Pai. Eu creio que algo tremendo, Senhor, o Teu Espírito Santo tenha se preparado para nossa vida nesta noite. Edifica, fortalece, Senhor, cada coração, cada alma, cada filho e filha Tua na Tua presença, Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és bom, Senhor, Tu és incomparável, Tu és santo. Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão a Ti, assim como o reconhecimento de que dependemos totalmente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nosso Deus, né? Você já falou para o Senhor hoje: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado, Deus, por Tua graça, por Tua presença, por Teu amor, né? Então exalte ao Senhor. Olha, meu coração hoje, sinceramente, amanheceu, né? Dizendo assim: olha, vai dar tudo certo, creia nisso. Você pode crer que vai dar tudo certo? Aleluia. Glória a Deus. Então exalte ao Senhor comigo aí. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde. E acontece o quê? E dá tudo certo. Bem forte. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. É nisso, queridos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É um convite para nós. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Por aí, né, irmãos? Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Cante aí onde você estiver e declare: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo.
vez. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vou dizer mais uma vez que a vida não é só facilidade, né, irmãos? Sei que a vida não é o quê? Só de momentos bons. Há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vamos no coro, todo mundo junto. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Pela fé já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Aleluia. A nossa fé em ação, queridos, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. E o Senhor, Ele é fiel. Você já falou isso hoje para Deus? Deus, Tu és fiel, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Eu creio, queridos. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh Senhor, obrigado, Pai, porque a tua voz não tem cessado, Senhor, de estar audível a nós, a fim de que possamos perceber, Senhor,
que a tua igreja, meu Pai, ela está em tuas mãos, que é a igreja do Senhor. Você que é a igreja, você que pertence a Jesus, ou você que talvez ainda não reconheceu Cristo como seu Senhor, é tempo de nós abrirmos o nosso entendimento, nossa voz, e em cumprimento da Escritura Sagrada, né, igreja? Que nos diz, nos convida a meditarmos sobre isso, a ser como Deus quer. Já pensou sobre isso? O Senhor disse que se não portarmos como as crianças, de modo algum entraremos no reino do céu. Olha que coisa forte. A criança que não guarda rancor, a criança que acredita no Pai, né? Quando eu falo isso, eu lembro não só da minha família, minha vida, talvez a sua também, né? Talvez seu pai um dia falou que retornaria e traria algo para você e você esperou, está esperando até agora. Mas a crença, né? O coração, acreditar, é isso que Deus quer de nós. Talvez o nosso pai terrestre falhou em alguns pontos, e quem não falha? Mas Deus não falha. Ele é infalível. Então diga ao Senhor nessa noite assim: Deus, eu quero ser como tu queres. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, olha aí, pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, oh Deus, abraça-me, abraça-me. Peça para Ele com seus braços, Deus, com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Lindo, né, gente? Com seus braços de amor. Você já pensou sobre isso? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer,
e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Cante com o seu coração, cante com sua alma, com teus braços de amor. Abraça-me, oh Deus, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. É lindo, né? Isso chama-se relacionamento, né? É a gente entender que não servimos nem estamos fazendo um ato de religiosidade, não, queridos, mas um ato de relacionamento com Deus, de adoração. É nesse sentido que nós vivemos, que nós lutamos, que nós resistimos, né? Aleluia, glória a Deus, né? Quero glorificar, louvar ao Senhor pela sua vida, louvar a Deus pela sua perseverança, louvar a Deus que você que talvez tenha ido, mesmo que em um momento tropeçado, mas voltou para a estrada, você que tem lutado, que tem orado, você que tem dito às vezes, pastor, é difícil, um bom tempo, muitos dos nossos hábitos, né, normais como cristãos, às vezes paramos, deixamos um pouco de fazer, mas não desista, porque você não está sozinho, não está sozinha. Deus está contigo. Amém, queridos? É tempo de meditar, é tempo de refletir, e hoje não é diferente, né? Ao começar assim um novo tempo, ao começar um novo mês, e as esperanças, queridos, estão verdadeiramente em nossos corações, em nossa vida, e Deus tem nos dado assim algo com respeito à questão de nosso comportamento, a nossa ação, o nosso ato de estarmos lidando com as adversidades. E por esse motivo eu quero convidar você mais uma vez a poder participar comigo, pegando a sua Bíblia e abrindo lá no Evangelho segundo Mateus, né? Capítulo de número 7, vamos lá? Mateus 7, versículo 24 até o 27, são poucos versículos, glória a Deus. Vamos estar então lendo, meditando, né, nessa palavra. A gente tem compartilhado muito sobre isso, Deus tem falado muito disso, né? Nossa forma de ser. E a pergunta hoje é: como está a sua base? Como está a sua estrutura? Nós vimos aqui no último domingo, muitas pessoas participaram, muitas pessoas comentaram comigo, e eu louvo a Deus que o Espírito Santo edificou muitas vidas. Trouxemos sobre a resistência. Nós falamos ali, que está em 2 Coríntios 4, no verso 8, que somos atribulados, assim, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não estamos destruídos, né? Uma palavra de conforto. Mas além disso, tem algo mais. A pergunta é: como nós podemos manter a nossa resistência? E a resposta está aqui, através da nossa base, através da nossa sustentação. Jesus profere esse discurso, essa palavra, que foi a última menção, ou a última pregação dele, quando ele desce
da montanha, né? Do famoso Sermão do Monte. E na sua última fala, esse episódio, esse momento que se encontra na Bíblia em 2 lugares, você encontra aqui em Mateus 7, verso 24, e também em Lucas 6, 46. Aqui em Mateus diz assim, aleluia, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Continuando. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a sua ruína. Ó Deus, mais uma vez evocamos o Senhor. Teu Espírito Santo venha trazer luz, entendimento aos nossos corações, edificar a nossa vida. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amados, falar de base, falar de estrutura, é o que nos faz pensar muito, principalmente que respeito ao passado, né? Vamos colocar aí. Eu costumo dizer que nós somos, hoje, o que nós plantamos algum tempo atrás. Há pessoas que, de alguma forma, também colhem, logicamente, aquilo que plantou por algum tempo. Você pode pensar e dizer, mas pastor, às vezes a gente apareceu algo, de repente, mudou a nossa vida, circunstâncias adversas, e pode ser algo inusitado. Sim, acontece. Mas mesmo assim, a estrutura, a base, ela nos ajuda a nos mantermos de pé. E você vai entender bem isso. Jesus, toda a palavra que ele vai dizer, explicar, mencionar, não é por acaso. Existe uma relação. Né? Ao finalizar esse discurso do Sermão do Monte, como já falamos, ele vem trazendo toda uma reflexão sobre a questão a hipótese de opções, né? Ele fala sobre a porta estreita, o caminho que é estreito. Antecedendo essa passagem, a gente vai perceber que ele vai falar também acerca do fruto. Não é o que dizem, não é aquilo que acham, não é aquilo que eu penso ser, mas o fruto é o motivo pelo qual nós conhecemos a árvore, aquilo que a pessoa apresenta. E aí vem aquele famoso versículo, Mateus 7, 21, né? Que eu creio que você sabe de cor, muitos sabem de cor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu fico imaginando e tentando, né? A gente especulando já aqui em relação à mente do Senhor, né? Embora Paulo diz quem conheceu a mente do Senhor, né? Mas a questão é de a gente entender o norte, o porquê. Ele fecha toda essa gama, esse volume de ensinamentos, trazendo a reflexão sobre esses dois fundamentos, ou essa base. Muitas pessoas, antes de entrarmos, provavelmente dito, na palavra em si, vão dizer que a base é a sua família. E é muito comum falar, família é a base. Eu não quero discordar disso em hipótese alguma. Claro que a família é uma base. Mas mesmo a família, se não estiver com o fundamento, com a base certa,
pode ser que esta família também não tenha o suporte, né, para poder direcionar, para trazer, vamos dizer assim, satisfação na sua vida. Observe que Jesus, ele trata essa comparação, e a questão aqui envolve dois tipos de pessoas, tá? Bem claro. Ele vai chamar um de prudente, o outro de insensato, né? Ele vai estar falando aqui, primeiramente, na questão que vai mostrar sobre o homem sensato, o homem prudente. Eu já queria até não desviar sua atenção, a te fazer já meditar, porque muitas passagens na Bíblia, preste bem atenção, você encontra paralelo em outras passagens, em outros livros. Esse episódio, por exemplo, Lucas trata dele também, e não por coincidência, foi também no Evangelho de Lucas, embora Lucas capítulo 6, vai mostrar também no final do Sermão do Monte, onde ele vai realizar alguns milagres posteriormente, mas o desfecho no ensinamento, e Lucas, ele traz também nessa mesma questão cronológica. E aí, o que me chama a atenção quando Lucas fala sobre isso? Talvez por ser um historiador, talvez por ser um médico, né, atento aos detalhes, e por procurar alguns pormenores, porque Lucas certamente escreve mediante alguns pormenores, haja vista que ele não foi apóstolo, né, não foi dos discípulos, diferentemente de Mateus, que é o mesmo Levi, né? Pois bem, então Lucas vai dizer para a gente que nesse momento, quando Jesus ele dá esse ensinamento sobre o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ele vai falar ainda de que nessa edificação ele vai construir um alicerce, e ele cavou, né? Ele procurou trazer alguns tipos de ações para poder fortalecer essa estrutura, né? Eu não sei se já cavou em pedra. Cavar em pedra não é fácil, né? Sai até chama, né? Assim a ferramenta, pá, faz aquele barulhão. Pois é, o que eu entendo quando Jesus fala do homem prudente de construir a sua casa na rocha? É claro que a rocha nos dá um sinal de resistência, mas também construir na rocha dá mais trabalho, é mais dificultoso, no sentido de que, ainda mais se você for cavar, eu pelo menos prefiro cavar na areia. Cavar, furar a rocha não é fácil, você faz o alicerce. Mas ele diz que a pessoa que faz assim, olhe bem, essa pessoa é uma pessoa prudente. Por quê? Porque ela está visualizando aquilo que vai trazer no futuro, logicamente, um contentamento. O que isso me faz lembrar do homem prudente? E que talvez em um tempo em que nós estamos tão assim lutando contra não, ou melhor dizendo, para querer ter essa característica em meio às dificuldades, aos problemas, ao caos social, tantas coisas, você se manter prudente, né? Me faz lembrar uma coisa, de que Deus, ele considera e contempla quando nós temos compromisso com Ele. E aí vem aquela velha máxima, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E vem uma outra questão, que é a questão também da legalidade, né? É uma palavra muito comum no meio cristão, talvez no seu segmento também. Legalidade nada mais é que tornar uma coisa legal, né? Fazer com que aquilo seja, de alguma forma, de acordo com o que ela plantou. É legal, ela cometeu, como alguém comete um delito, comete um crime, e é legal que ela seja, de uma forma, penalizada, né? Essa semana aconteceu até um fato interessante, engraçado, né? Que todos nós temos na família, assim, a gente brinca com criança, né? Não sei se você é avô, avó, e eu até contava com alguns irmãos que eu estava com a minha neta, a gente brincando, e em um certo momento eu tinha que ir para minha casa. Olha só que coisa interessante, tinha que ir para minha casa. E aí eu falei, olha, GG, eu vou ter que ir embora.
Ela falou, você não vai embora não, está de castigo. O que ela fez? Trancou a porta do quarto, me colocou uma cadeira na frente e disse, você não vai sair, você está de castigo. E aí é algo engraçado, mas me fez refletir. O que a criança pensa? A criança, ela normalmente ela faz aquilo que ela ouve os adultos fazerem. Na visão dela é o seguinte, assim como a mãe, certamente, ou o pai, né? Alguém botou ela de castigo, e ela diz, o castigo não pode sair. Então ela entendeu, olha, dali não vai sair, porque está de castigo. E aí eu pensei um pouquinho, aí eu comecei a entrar na idade, na questão da mentalidade dela. E eu falei, mas vovô não pode ficar de castigo, porque eu não fiz isso de errado, eu não fiz malcriação, eu não deixei de comer, eu tomei banho, eu falei as coisas naturais que as crianças normalmente elas tendem a se rebelar. E aí ela, com 2 anos de idade, preste atenção, 2 anos de idade, ela botou a mãozinha na cabeça, pensou, o que ela fez? Ela foi lá e abriu a porta, porque ela pensou assim, eu não tenho motivo para manter o meu avô de castigo. Deu para entender? É uma coisa engraçada, mas é a realidade, queridos. Quando nós edificamos na rocha, o que dá trabalho, automaticamente estamos gerando também, né, um relacionamento mais profundo e automaticamente uma sustentabilidade. Como assim? Está aqui isso aqui. O imprudente constrói na rocha. E da rocha vai dizer, vão surgir diversas situações adversas, mas aquela casa vai permanecer de pé, né? Algumas pessoas falam assim, ah, pastor, então a rocha é Jesus. E eu quero fazer um parênteses aqui. É claro que o Senhor, Ele é fundamental, é imprescindível, é tudo para mim e é tudo para você. Mas nesse sentido aqui, a rocha, neste momento, embora Cristo também é a rocha, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, como fala lá em Pedro, né? Em Atos dos Apóstolos, fala sobre isso também. Mas aqui a rocha não refere-se à pessoa de Cristo. A rocha refere-se à obediência. A rocha refere-se a estar submisso ou submissa à vontade ou à palavra de Deus. Justamente quando ele fala aqui, porque caiu a chuva, vem os rios sopram, os ventos deu com ímpeto, e aquela casa permaneceu, porque foi edificada sobre a rocha. Aí Jesus completa assim esse ensinamento. E todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Essa é a menção do que edifica a casa na rocha, né? Em submissão, em obediência, né? Não sem causa. O salmista no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, né? Lembra o versículo 11, ele vai dizer acerca de guardar a palavra no coração. Olha só, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Retrocedendo, chegando no versículo 11, no verso 9 aproximadamente, vai ter uma pergunta principalmente para os jovens, né? Que quando ele deixava lá mancebo, embora mancebo é um termo meio esquisito, não é mancebo, mas, pois bem, ele diz o seguinte, olha, como purificará o mancebo o seu caminho? Está lá a pergunta. Aí a resposta é, observando segundo a palavra, ou seja, segundo a vontade. E aí vai ter o outro lado, vai ter a questão do pensamento diferenciado. Vendo o que eu falei, às vezes as opções, quando fala acerca do fundamento, semelhantemente ao caminho estreito, o caminho largo, assim como a luz e a treva, né? Assim como o alto e o baixo, algumas questões na Bíblia, ela não nos deixa considerar uma questão intermediária, né? Ou vou usar o português claro, o mais ou menos, né? O mais ou menos, em algum momento ele vai se manifestar. Eu tenho uma tese, pode não ser a sua tese, mas eu aprendi na matemática isso, e às vezes a gente traz para a vida real, né? Na multiplicação
mais com menos sempre dá menos, né? Pode observar, mais com menos dá menos, né? Você que desenvolveu a equação de segundo grau, você sabe o que eu estou falando. Então, é verdade, né? Às vezes a pessoa falou mais ou menos, e sem querer julgar, mas analisando, ela está mais menos do que mais, mas ela fala mais ou menos. É como você encontrar com alguém: como é que você está, fulano? Ah, estou indo. Não sei como é que você responde. Eu tenho o hábito de perguntar: está indo para onde? Fazendo o quê? Porque às vezes nem ela sabe para onde ela está indo. Ela está acompanhando a multidão, né? Ela está igual aquela turma que andou, que estava fazendo o funeral do filho da viúva de Naim. Da multidão da tragédia, multidão da situação que já está no caos, né? Ela não está na outra multidão, ela está naquela multidão entenebrecida, entendimento. O Senhor Jesus vai dizer de que no contraponto desta menção, né, da questão do fazer à vontade, existem outros que, vamos dizer a palavra, que constrói a casa na areia. E você não precisa ser construtor para entender o que eu estou falando, né? Aliás, a questão de base, fundamento, nós estamos muito dentro da questão, né, da estrutura, do alicerce. E faz lembrar, até a casa que eu moro até hoje, onde eu moro há 32 anos, tenho de casado, 31 anos aproximadamente, mesma casa. E quando chegamos a adquirirmos esta casa, ela não tinha, o construtor, a pessoa que construiu, nós compramos na época, eu e minha esposa, a gente percebeu que essa casa não tinha uma estrutura legal, não tinha um bom alicerce. E nós queríamos, de alguma forma, ampliar, fazer algo, mas como vai fazer algo se ela não tem uma base, né? Uma estrutura. E foi preciso fazer todo o procedimento, né, natural de construção para fortalecer a base. Porque tudo que você quer crescer, desenvolver, a sua base precisa estar sólida, a sua base precisa estar fortalecida, tá certo? Eu vou pegar um gancho aqui na questão da nossa vida, no dia a dia, como a pessoa pode querer, né, às vezes, construir uma vida melhor, se ela não consolida, não fortifica a sua base. E essa base refere-se o quê? Você pode se ater, como eu já falei, pensar em família, mas também nos fundamentos, princípios elementares, né, básicos, princípios inegociáveis que nos fala a palavra. Jesus falou que a pessoa que constrói a casa na areia, essa pessoa, quando vier o vento, a chuva, os rios, o que é isso, gente? Dificuldade, problemas, transtornos, lutas, tribulações, como você queira chamar. À medida em que aparece isso, lembra que nós falamos domingo, quem percebeu, foi o culto, ou mesmo viu na nossa live, ou no YouTube, redes sociais, nós falamos de resistência, mas a resistência, ela só acontece quando há uma estrutura para tal, uma base para tal. Eu não posso mandar, falando, você tem que resistir. E ela pergunta, resistir como? Aí eu digo, resistir firme na fé, resistir em oração, resistir em consagração e jejum, resistir meditando na palavra, resistir procurando fazer a vontade de Deus. Porque se não houver esses elementos, não teremos condições, queridos, de resistência. Essa é a verdade, né? Nós separamos aqui nessa palavra, vou compartilhar algo para destacar, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, porque a construção da rocha e a construção da areia, ela passa por duas questões, ou por dois fundamentos muito interessantes, né? Primeiro que é o seguinte, a rocha, para dizer o que é resistência, a durabilidade. E a areia
vai lembrar o quê? O imediatismo. O que é isso, pastor? O imediatismo, como o nome está dizendo, é aquela pessoa do fast food. Sabe como é que é? E é bom, né? Chegar num lugar qualquer e mandar descer isso, número 1, 2, 3, né? Creio que de imediato. É fast food, né? Rapidez, né? Mas a vida não é assim. Eu costumo dizer que tudo que você ganha fácil, você tem a tendência a perder fácil. Guarde isso. Tudo que é muito fácil, mesmo que a pessoa ela possa até não perder de imediato, mas ela não vai dar valor, porque ela ganhou fácil, não sangrou, sabe como é que é? Não valorizou, não se esforçou para tal, não conheceu, né, a questão da luta. Uma figura que algum tempo atrás, uma situação que viralizou muito nas redes sociais, eu acho que muitos de vocês viram, de uma moça que foi procurar emprego, e ela, ao chegar no emprego, ela atendeu a todas as expectativas do empregador, em termos de know-how, qualidade intelectual e tudo mais. E aí, na hora de contratar aquela moça, haja vista que ela atendeu todos os pré-requisitos, me perguntou algo em relação para ela mostrasse, né? Mostrasse as mãos dela. E ela, claro, moça delicada, né? Bem cuidada, estudiosa, mostrou as mãos. E aquele patrão falou para ela que antes que assinasse a carteira, que ela fosse em casa olhar as mãos da mãe dela. Ela achou aquilo meio estranho, né? Não entendeu muito bem, olhar a mão da minha mãe, não sou manicure, nada disso. E ela foi lá, a mãe dela, o patrão não sabia, ou Deus usou, eu não sei qual foi a questão ali, o fato é, e quando ela chega em casa, ela vê as mãos da mãe, toda marcada, né? Com calo, ou com alguns tipos de normal que surge, algumas inerentes, né, do seu trabalho. Ela olhou e ela chegou em casa, observou e voltou para a firma, e o patrão perguntou: você viu? E ela, chorando, e ela agradeceu a Deus e falou: eu estou aqui, eu tenho essa condição, eu vou ser aprovado porque alguém sacrificou-se por mim. Alguém precisou se esforçar por mim. Talvez você não está percebendo que a sua condição hoje, por mais que você reclame, nós às vezes questionamos algo, mas alguém também lá atrás teve que cavar, teve que fazer um buraco, uma cova, né? Não uma cova para enterrar alguém, mas talvez algum tipo de buraco para poder fazer uma estrutura, um alicerce, uma base, ferragem, eu não sei, perder noite de sono, para que você tivesse o que você tem. Alguns talvez até adquiriram o patrimônio mediante o seu esforço, é verdade, mas talvez lá atrás alguém te deu condição de você ter o seu conhecimento. E aí, quando falamos a questão da durabilidade da rocha e a questão que envolve o imediatismo, passa por aqui também a base. Você quer fazer rápido? Você quer logo construir? Ou você quer fortalecer a sua base? Imediatismo versus durabilidade. Mas não para por aí. Porque eu vejo nessa palavra outra questão interessante, é que ambas as casas, tá, elas tiveram os mesmos problemas. Você já percebeu isso? Rio, a chuva, assim, e o vento. As dificuldades vêm para todos, os males vêm para todos. Assim como os benefícios, né? O sol não vai só na casa do cristão, a chuva não vai só na casa daquele que frequenta a igreja, assim como também o vento ele vai soprar na casa de pessoas de diversas classes, quer seja branco, negro, seja qual for, né? Etnia. Então dificuldades tem para todos. O que nos faz resistir? O que nos faz estar de pé
e o que nos faz verdadeiramente permanecer. Além da nossa propósito da resistência que foi dito no último domingo, mas é também o fato de que você ter uma boa base. Uma base fundamentada no esforço, uma base fundamentada em quê? Em atributos, né? Ou adjetivos. Você sabe de que Deus está fazendo parte do seu plano, do seu projeto. Às vezes temos visto nesses dias, queridos, muitas casas ruírem. Aquilo que teoricamente seria para fortalecer muitas famílias, né? Visto que as pessoas estão mais juntas, às vezes serviu a mostrar uma certa incompatibilidade. Pasmem, é verdade. Juntos, né? Mais tempo juntos, vendo mais defeitos, tendo que aturar algumas situações mais adversas, né? Os problemas juntos, filhos, dificuldades que talvez muitos homens às vezes achavam que eles não viam e passaram a ver, outras que às vezes a mulher teve que passar a conviver, né? E por incrível que pareça, nesse sentido, talvez o estar muito perto, ter que resolver as questões juntas, trouxeram grandes rupturas ou trouxeram revelações de que algumas pessoas têm dificuldade, né, na convivência. Você já pensou sobre isso? Algumas às vezes, até ao longo do tempo, né, vão suportando, mas chega um momento em que a pessoa ela chuta o balde, não aguenta mais. E olha aí, a pandemia, que é terrível, né, horrível, não vou dizer jamais aqui que há nada de benefício para ninguém, né, mas é o fato de que a adversidade ela pode ter esse poder, né, de mostrar quem a pessoa é. Quem a pessoa é. Você sabe, a escassez ela tem essa característica, né? Pois bem, ambas as casas tiveram. Um elemento também que me chama a atenção e a destacar aqui, como já iniciamos a fala, imagine vocês se não tivesse a adversidade, a chuva, né, a água, o rio, o vento, talvez essas casas não percebessem, né? Talvez essas casas estivessem ainda de pé, mas como eu falei que todas têm dificuldade, todas têm luta, isso muitas vezes mascara, né, o fugir do problema. Observe bem, o fugir do problema. Há pessoas que mascaram a sua vida. Elas não têm coragem para sentar, para conversar, para resolver. Preferem fugir do problema. A chuva vem, o rio vem, o vento vem, a dificuldade vem, mas ela tenta esconder, né? Aí nós percebemos que chega um momento de nossa vida que não tem mais o que esconder. A pessoa ela é o que ela é, né? Não é o que quer que os outros pensem que ela seja. Há muitos fatores hoje em dia que têm demonstrado plenamente o que a pessoa é, né? Dentro dos relacionamentos, das questões, como já falei, conjugais, trabalho, né? Caráter, né? Idoneidade, a sua moral, sua forma de lidar com situações adversas, tudo isso. Há casas que, na verdade, elas estão de pé, talvez escoradas por algum pedaço de caibro, se é que você me entende, né? Alguma coisa escorando ali. A base não está boa, né? A base não foi boa. Ela construiu algo sem uma estrutura. Eu, às vezes, quando estou conversando com casais que estão noivos e querem, obviamente, se unir definitivamente, e eu sempre pergunto isso, né? A motivação, o que motiva? Eu já fiz casamentos de eu falar com a noiva e com a noiva assim, não case. Por quê? Porque a motivação era errada. A motivação de um era, mas eu vou casar porque eu vou ser a casa dos meus pais, não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe.
Ou eu vou casar porque eu casando, né, eu ganho os benefícios assim, né, aquilo outro vai aumentar isso, né, vou ter... Não dura. O outro porque tem que acertar, e tem que acertar mesmo, acertar a minha vida, né, e às vezes já está errado. E vai cometer outro erro para justificar o outro erro. Não dá. Há outros que querem casar sem conhecer a pessoa, a família, não sabe como a pessoa é. Então tudo isso, queridos, vai gerar uma casa sem estrutura. Quando se joga a responsabilidade, entenda bem, em cima de A ou de B, é porque aquela casa não ainda tem uma base, uma estrutura. E para a gente completar essa questão que cerne a pontos que nós destacamos aqui, preste atenção, o fato de cair ou não cair, né, em muitos momentos, ou na maioria das vezes, vai depender da base. A base vai dizer, né? Aí você vai completar, mas pastor, tem pessoas que às vezes têm uma base legal, tem uma boa estrutura, tem uma boa criação, tem uma boa família e tal, mas ela se torna uma pessoa vivendo à margem da sociedade, daí o nome marginal, né? Que ninguém gosta de chamar marginal. O que é um marginal? Um marginal é que vive à margem da sociedade. Ele não quer se submeter aos sistemas, né, naturais, jurídicos, não quer, ele se vive à margem. Acontece? Acontece. Em tudo. É como aquela comparação que Jesus faz do pai, né, que tinha um filho gastador, daí a expressão filho pródigo. Ele tinha tudo, mas ele resolve sair. O outro ficou. Mas a questão ali envolve o quê? Porque o pai não podia segurar. Não podia. Cresceu, já começou, se foi homem, né? Quando é um homem normalmente, né? A gente começa a dizer o seguinte, já começou a criar pelo debaixo do nariz, né? Já era. Nessa de achar que é homem, a voz fica mais grossa, é ruim de segurar, fazer. E moças também, algumas moças também. Tem uma coleguinha, uma forma de ser, acha que é legal, é liberal, assim é na vida, assim é os vícios. Ninguém nasce de você viciado. Ela começa a viciar com curiosidade, vendo alguém utilizando, a coleguinha, né? Como agora até, graças a Deus, minimizou, parou um pouco isso, foram proibidas, né? Essas veiculações, né, de cigarro, onde normalmente eu nunca vi propaganda de cigarro que aparecia um cara doente fumando dentro do hospital, mostrando os problemas dele pulmonares. Não aparecia. Qual é a associação que você via? O pessoal fumando, é um cara bonitão, né, assim, uma moça bonita e tal, aquela paisagem, normalmente é um cara a cavalo, cavalo lindo, né, alazão, né, e tal, bonitão. Então era aquela imagem. E é o que o mundo passa. Mas essa estrutura, ela vai ruir. Essa base é fraca. Sobretudo quando é uma base de mentira, de inverdade, né? De hipocrisia, né? De sentimentos mesquinhos, né? Interesseiros. A base é ruim. E o pior quando a pessoa ela forma discípulos através de uma base ruim. Aí seus entes, seus descendentes, a tendência natural, ela aprender e ela ir daquela maneira ali. O que é errado, preste bem atenção, é muito mais fácil de você seguir do que aquilo que é fácil. Parece mentira, mas é verdade. Errado, ela aprende, né? Ela mais fácil, ela tem mais facilidade. E o mundo está assim, cheio de ensinadores, doutrinadores do erro. A pessoa pensar que é assim. Ela não está medindo, muitas vezes, as consequências. Alguns hoje estão passando consequências. Alguns hoje estão vendo, através de uma pandemia, através do problema de um caos social, dificuldade, e entendendo, e até valorizando algumas outras situações com as quais ela não soube lidar, né? Eu vou te dar uma boa notícia. Eu gosto sempre de dar uma boa notícia, porque de notícia ruim já está cheio, né? O mundo já não aguenta mais. Mas qual é a notícia boa, pastor, em tudo isso? A base ela pode se romper, pode ter um problema sério, a estrutura
às vezes, no ponto de vista natural, né, humano, no sentido de ser humano, em alguns momentos, pode até haver uma certa discordância, né, naquilo que ela foi criada. Mas eu volto a dizer, né, como o próprio provérbio vai dizer, ensina o teu filho, não é o caminho que deve andar, mas ensina no caminho que deve andar. Uma coisa é mandar um filho, alguém ir para uma igreja, buscar Deus, ou a missa, seja lá qual for. A outra coisa é acompanhar ele ou ela. Então ensinar não é mas no, andando junto com a pessoa. A base fica ali, a estrutura está ali. Se ela não seguir, eu te garanto que vai incomodar. Algo vai estar incomodando o coração, a mente dela. Por quê? Porque sabe a verdade. Porque viu alguém vivendo o evangelho verdadeiro. Deu para entender? Mas onde está a boa notícia? A boa notícia é de que às vezes quando algo dá errado, e pode acontecer muitas vezes, Deus ainda assim, Ele vai estar intervindo nessa questão. Lembra que eu falei em relação à estrutura ruim, em relação ao fundamento ruim? Imagine, por exemplo, uma casa, quando ela cai. Alguns vão dizer, pastor, tem que reformar. Agora imagine se não tiver alicerce. Você vai reformar uma casa. Você tem que fazer, na verdade, o quê? Por mais que você seja bem intencionado, mas aquela casa virar um aterro, desculpa a expressão, para você reconstruir. E isso você encontra a base quando o próprio Deus dá o exemplo, o profeta Jeremias traz isso à tona, né? Um capítulo famoso, 18 de Jeremias, onde fala sobre o oleiro, lembra lá? Né? E Deus mostra a Jeremias, manda Jeremias descer até a casa do oleiro. E o detalhe que fica mais evidente para nós é quando Jeremias observa e vê que o vaso cai da mão do oleiro. Quebrou. A base não deu certo. A estrutura foi-se embora, aparentemente destruída. E o oleiro olha aquele, vamos dizer assim, aquele objeto, e ele vai lá e leva de volta a roda, aos elementos que estão lá inseridos. Para quê? Para fazer um novo vaso. O que isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida? É muito simples. Deus está dizendo para nós que em muitas vidas muitas pessoas precisam reconstruir, tornar, contamos aqui, a ser como criança, a querer de novo, né? Desejar de novo. Aos Hebreus fala isso, o leite, né? Querer novamente, no sentido de que deu errado, ou voltar lá no início. Não vamos contentar, não vamos dar essa colher de chá, como diz o ditado aí para o diabo, dizer, não, Deus já destruiu, acabou. Não, você está vivo, enquanto a vida, a esperança. Talvez você perdeu algum ente querido, talvez você pensou que a sua vida não tivesse mais jeito. Quem sabe uma decepção amorosa, quem sabe uma frustração no seu trabalho, quem sabe até alguma mágoa, quem sabe alguma ruptura, algo foi, né, dilacerado. Quem sabe a sua base ruiu, né? A estrutura ruiu. Quem sabe algum familiar, algum que você confiava tanto, foi talvez o pior elemento. Quem sabe? E a gente pensa, poxa, às vezes o problema é nós mesmos, né? Pensamos assim, não tem mais jeito. Você pecou, você errou, você falou algo que não deveria falar, magoou alguém. E o diabo vai no seu ouvido e fala assim, olha, você não merece, não tem mais condição, já era, acabou, né? É aquela velha história do Pedro, lembra? Ele nega Jesus. O que ele vai fazer, gente? Vai voltar para o seu trabalho secular. Ele vai
Parou tudo. Olha, errei, neguei o mestre, né? Muitos estão negando. Muitos nessa época de pandemia estão negando Jesus, negando com atitudes, negando fazendo coisas que não faziam antes, se esfriando na fé. Verdade. Já sem ânimo para orar, não lê mais. Alguns, infelizmente, é verdade o que eu vou dizer aqui. Alguns já estão até pensando assim, pode até continuar assim que tá bom. Tá bom, não ir à igreja 2 meses, 3 meses. Alguns estão chorando. Ainda mais os idosos, não só idosos, mas sobretudo eles. Triste porque quer congregar, quer relacionar, mas outros já se acostumaram. Alguns não eram tão constantes assim, alguns entraram por esse caminho. O que fazer? E aí não tem uma boa base. Esse aqui é o pior. Quando há alguém lá, né, fazendo aquela forçação no bom sentido, fulano, você parou de buscar, você não tem lido mais, você não tem mais cantado louvor, em casa você não mais escuta nem um louvor, uma canção, canta mais, não ensina seus filhos, você já vê toda a porcaria que tiver na televisão, já nesse tempo aí de dificuldade, as televisões abertas foram tão boazinhas, né? Liberaram alguns canais aí, o povo caiu dentro e tal, e alguns entraram nesse caminho, pagaram TV fechada, e aí tudo que é tipo de porcaria está entrando, está consumindo, já acostumou. A lição está aqui. A base, estrutura forte, submissão à palavra, permanece. Base fraca, sem temor, construído no imediatismo, no fast food, sem querer ter trabalho, sem querer cavar, sem querer ter o alicerce, chega num ponto que aquela casa cai. Deus tem levantado homens e mulheres para poder retornar o que? Retornar ao seu primeiro amor, a clamar, a buscar pessoas, a se envolver, porque quando Jesus falou, e a Bíblia diz, olha, dai ser-vos-á dado, não quer dizer só a questão material. Há pessoas que pegam esse versículo e interpretam como sendo moeda de troca, investimento financeiro, e não é só essa questão que se refere, mas também ao seu investimento nas pessoas, no ser humano. Dai ser-vos-á dado, boa medida, né, sem recalcada, né, tudo mais. Por quê? Você está se doando, você está sendo um canal de bênção para alguém. Então guarde esse símbolo, guarde, da casa construída na rocha, casa construída na areia. E finalizando, entendendo de que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, sim, ainda que houve alguns problemas em nossa casa, em nossa vida, nossa casa terrestre, Paulo diz, né? Neste tabernáculo, aí você olha, observa o que o oleiro faz. Deus, Ele é o nosso oleiro, né? E Ele quer reconstruir, não remendar. Deu para entender? Tem pessoas que ela quer remendar, né? É como aquela pessoa, aquele alguém que ela aceita Jesus, ela faz um ato errado, vai ficar, quando for arrebatada da igreja, ela vai continuar ali. Por quê? Porque não foi tratada, não foi tratado. Se fosse hoje o seu último dia aqui nessa terra, já pensou sobre isso? Você iria dizer, Senhor, muito obrigado. Maranata, hora vem. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor me ajudou, me ensinou a construir a minha casa na rocha. Ou você ia dizer, Senhor, tem misericórdia. Agora não, Senhor. É você, é o seu pensamento. Nós precisamos viver todos os dias como se Cristo voltasse hoje. Porque não sabemos como será o dia de amanhã. Mas hoje, para os meditados sobre a nossa base, a resistência não é eficaz
se não tem os elementos necessários para resistir. E como se resiste? Através da base, da sustentação, da estrutura. Deus quer te ajudar. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você, pela sua casa. Tem que você parasse o que estiver fazendo agora, se você puder. Deixar os seus olhos alguns minutos. Vai ser breve, muito breve, prometo. E comece a colocar diante de Deus: Senhor, me ajude a olhar a minha base. Me ajude a olhar a minha estrutura. Ajude-me a olhar os meus fundamentos. Me ajude a olhar. Porque às vezes a gente não percebe. Tem pessoas que não percebem. É como aquela que talvez ande na rua, saiu de casa, um probleminha na roupa, na parte traseira, nas costas. Alguém tem que avisar: está rasgada ali, fulano. Ela não percebeu. Alguns estão assim. Os outros estão vendo que ela mudou. Ela não está como era antes. Mas talvez ela própria não percebeu. Deixa Deus fazer uma obra na sua casa, no seu coração hoje. Você crê nisso? Eu creio. Vou mais além. Às vezes até muitos problemas de ordem, de saúde, estão linkados a questões da nossa base. Sabia disso? A nossa estrutura precisa ser fortalecida para você superar as dificuldades, a adversidade. E eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus, que está aí na sua casa, está onde você está agora, está falando ao seu coração a necessidade de fortalecer a sua estrutura, a sua base. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, vamos estar clamando a Deus. Você que tem se esforçado nesse sentido. Vamos clamar. Senhor, considera o nosso clamor, a nossa sinceridade diante de Ti. Há muitos que nesse momento estão orando comigo, que pararam as suas atividades para poder se colocar em oração. E eu te peço, vai ao encontro desta vida. Dá saúde aos enfermos, Senhor. Cura, opera milagres. Ó Pai, eu sei que alguns até têm pedido oração, às vezes, por um ente, ou talvez um vizinho, um conhecido, ou no seu ambiente de trabalho. E nesse momento eu clamo ao Deus de misericórdia. E nós clamamos a Ti, abençoa. Abençoa cada um que se encontra enfermo, Senhor. Teu servo que hoje trabalhou aqui conosco, também que nos sentiu-se bem, abençoa o Júlio, abençoa, Senhor, sua família, abençoa os demais que se encontram também de uma forma, Senhor, em dificuldade, atribulado. Alguns estão tristes, Senhor. Ajuda, levanta, faz se conscientizar de que precisa, além de fortalecer a sua base, a sua estrutura, mas por vezes descer a casa do oleiro para ser novamente reedificado. Dá, Senhor, um meio de semana abençoado, o início de mês abençoado. Dá, Senhor, paz nesse coração. Ó Senhor Jesus, nós te invocamos o Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. E a Tua palavra diz que o Senhor disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, dá a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção. O Teu servo Paulo disse que o Senhor, sendo também a verdade do Evangelho, o fundamento, não pode se colocar outra base. E é nesta base que nós estamos, a Tua palavra, para que haja restauração, para que haja milagre, para que haja cura, perseverança e fortalecimento. Fica conosco, perdoa nossos pecados e nos sustenta a cada dia. Oramos assim gratos por tudo e pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que orou com fé comigo, creia, como diz a Bíblia, né? Quando nós clamamos, pedimos, Deus, Ele já operou, né? Ele já fez. E você há de estar testemunhando aquilo que o Senhor já está fazendo
na sua vida. E dentro desse espírito de gratidão, né, de louvor a Deus, eu quero te convocar a você permanecer firme nas trincheiras da luz, do Evangelho, clamando, certo? Temos as nossas atividades aí, querendo Deus. Em breve vamos estar retornando em nome de Jesus, com todos os cuidados necessários, obviamente, trazendo a sua máscara, a igreja providenciando os equipamentos, né? E trazendo as suas EPIs, né? Equipamentos de proteção, enfim, e fazendo tudo o que necessário para adequarmos, né, vamos dizer assim, as considerações dos órgãos da saúde. Então, que você tenha uma noite abençoada, Deus te fortaleça. Eu vou ministrar na sua vida, aprendendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, e as santas e doces consolações e a plena comunhão com o Espírito Santo transbordem em você, a sua casa, a sua família, toda a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique firme. Deus abençoe você, em nome de Jesus.